Oi, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Neste vídeo de hoje eu gostaria de entrar numa grande reflexão com todos vocês a respeito do tema Vida Perfeita. Eu entrei nessa reflexão hoje pela manhã, enquanto eu estava lendo os meus livros, e eu acabei chegando em grandes resultados bem interessantes que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Vou deixar em aberto o campo dos comentários neste vídeo, assim como eu faço em todos os vídeos aqui deste canal, porque a opinião de vocês é muito importante, não só para mim, mas também para os futuros inscritos deste canal, que têm as próprias vidas edificadas por vocês. Muitas vezes por vocês e não por mim, não pelas minhas opiniões, mas por aquilo que vocês comentam aí, a opinião de vocês no campo dos comentários. Vocês podem acreditar, a opinião de vocês é muitíssimo válida. E isso faz também com que o YouTube compreenda que vocês estão dando cada vez mais relevância a esse tipo de conteúdo. E cá entre nós, esse tipo de conteúdo é muito importante, porque ele edifica a vida de muita gente. Nós precisamos sim entrar em reflexões. E muitas vezes nós não temos tempo para refletir direito a respeito de diversas questões. Então, quando aparece um cara aí, assim como eu, para trazer à tona esse tipo de vídeo, isso é uma dádiva, gente. Isso é uma dádiva para vocês. Isso é um presente muito grande que eu estou trazendo aí para inúmeras pessoas. Vamos lá. O foco principal deste vídeo. Vida perfeita. Eu tenho certeza que todos vocês, todos sem exceção, já pararam para refletir no seguinte: afinal de contas, o que seria uma vida perfeita para mim? Todos vocês já tiveram essa ideia. Eu mesmo, vez ou outra, eu paro aqui algum tempo da minha vida para pensar no seguinte: e se eu não tivesse abdicado dos meus planos na minha vida? Porque eu sim tive muitos planos e eu acabei desistindo da maioria deles com o passar dos anos. Por exemplo, em 2009, 2010, por volta dos meus 14 e 15 anos de idade, o meu pai decidiu me colocar num curso de informática avançada. A gente aprendia lá sobre hardwares, softwares, um monte de coisa. E aí tinha o projeto final, o projeto de conclusão de curso. No dia do projeto final, meu grupo não tinha feito nada, não tinha apresentado nada. E aí acabou que todo mundo desistiu, foi embora para casa e eu mesmo não quis fazer nenhum projeto final. Resultado, eu não recebi nenhum certificado, nenhum diploma e até hoje ficou por isso mesmo. Curso de inglês. Eu já tentei fazer pelo menos 2 cursos na minha vida e eu desisti desses 2 cursos. E eu nem consigo me culpar, por conta disso, porque esses 2 cursos, na verdade, queriam comer muito dinheiro meu. Isso é típico dos cursos de inglês oferecidos aqui no Brasil. Eles gostam de travar o aluno ali dentro, falar, não, que você precisa se dedicar mais nessa parte, você precisa melhorar, a gente vai focar mais. Mas no fundo, o que eles querem? Eles querem sugar mais e mais dinheiro seu, te manter preso ali no curso. E quanto mais tempo eles conseguirem fazer isso, melhor. Então, acabei desistindo desses 2 cursos de inglês. E hoje eu consigo falar inglês com muito mais facilidade com as coisas que eu aprendi sozinho mesmo, sabe? Eu não precisei do apoio de ninguém. Faculdade, eu abandonei meu curso de designer, design de ambientes, em 2018, com meus 22 anos de idade. 22 para 23 anos de idade. E eu não me arrependo disso. Eu abandonei porque eu achava que aquilo ali era uma grande perda de tempo. Eu percebi isso, que eu estava perdendo muito tempo da minha vida, que eu poderia estar construindo outras coisas muito maiores, e perdi muito tempo. O que eu fiz? Cheguei, conversei com meus pais, falei, eu quero sair da faculdade, e eu a abandonei. No meio do ano, eu abandonei. Não fui atrás de avisar ninguém, só avisei meus pais e deixei de ir às aulas, acabou. Eu perdi minha matrícula e tudo, e foi assim. Hoje eu estou fazendo jornalismo. Agora sim eu pretendo concluir esse curso. Estou fazendo jornalismo numa outra faculdade, não é pública, agora é uma faculdade privada, e eu preciso concluir esse curso aí.
se eu quiser, né, pelo menos um título de ensino superior na minha vida, né? No fundo, se vocês quiserem mesmo a minha opinião, eu acho isso uma mera bosta. Eu tendo curso superior ou não, eu acho que eu já sou uma pessoa muito desenvolvida. E é neste tema que eu gostaria de entrar com vocês. Pessoal, a gente tem essa mania de pensar, e se? E se eu tivesse feito tudo de acordo com o que me ensinaram? E se eu tivesse seguido todos os planos bonitinho, da maneira que me instruíram seguir? Será que eu teria dado muito certo na vida? Será que minha vida seria muito melhor do que a vida que eu vivo hoje? Será que se eu tivesse, sei lá, escolhido uma outra profissão, eu não teria uma vida muito mais vantajosa hoje? Com resultados muito promissores, mais promissores do que os que eu tenho hoje? A verdade mesmo é que no meio das imperfeições a gente acaba colhendo muitas coisas maravilhosas. E muito do que a gente vislumbra, na verdade, jamais seria capaz de existir. Por exemplo, nesse tempo todo que eu desisti dos meus planos, veio muito sofrimento. Muito sofrimento, muita acusação, veio depressão. Nossa, eu sofri demais, cara. Nossa, Deus do céu. Eu tive atrito com familiar, com amigo, com pessoas de todo lado. De pessoas de todo lado. Com pessoas de todo lado e, no fundo, o que eu percebi? Eu adquiri muita maturidade. Muita maturidade, muita consistência. E eu consegui ter uma visão muito mais apurada das coisas. Se eu não tivesse sofrido bastante, eu acho que eu seria um cara extremamente imaturo. E aquilo que eu vislumbrava antes, por exemplo, de seguir uma vida perfeita, né, entre aspas, de estudar, entrar na faculdade, concluir o curso, entrar numa profissão, formar família, montar uma casa, etc. Eu acho que eu seria um cara muito infeliz e resultado, né? Como resultado, eu acho que eu até entraria num divórcio. Porque eu sim me veria como um cara muito infeliz. Hoje, aos trancos e barrancos, com muitos planos ali não concretizados, eu vejo como eu consegui fazer muita coisa que eu tenho certeza absoluta, de que são coisas que eu não faria se eu tivesse seguido aquele plano de vida perfeita. Eu não teria concluído. Afinal de contas, o que é uma vida perfeita, pessoal? Será que é uma vida sem frustrações? Será que é uma vida, por exemplo, onde a gente dá certo com todo mundo? Será que é uma vida que a gente conclui tudo com chave de ouro? Será que uma vida perfeita é assim? Eu sempre tive medo da tal da perfeição. Eu me lembro bem que uma vez, a internet, isso aí há muitos anos, tá? Era muito criança, eu vi essa postagem, nem sei se foi no Orkut, eu não me lembro. Mas eles fizeram uma coisa ali muito interessante. Os cientistas, eles foram atrás de pegar ali as características mais perfeitas de cada celebridade no mundo. Eles fizeram uma enquete. O que você acha de mais bonito nessa pessoa, nessa celebridade? Ah, os olhos. Ah, é a boca. Ah, e o nariz. E daí eles formaram uma imagem, né, um rosto, com todos aqueles dots ali, né, aquelas características perfeitas de cada celebridade, e formaram um rosto. No final, pessoal, só é uma coisa assim horrenda. Horrenda. Uma coisa... Assim, eu lembro até hoje do rosto, assim, era uma coisa muito feia, era medonha. E aquilo me fez refletir bastante a respeito, por exemplo, da minha vida. E se tudo que eu seguisse, a maneira que eu julgo ser perfeita, será que eu viveria uma vida confortável? Será que eu estaria vivendo uma vida confortável hoje, seguindo esses planos? A verdade é que não, pessoal. Os problemas,
as dores que a gente enfrenta na vida, por piores que sejam, elas nos fortalecem. E muitas vezes o que a gente enxerga como perfeição é o valor dinheiro. Isso é típico do brasileiro. O brasileiro, ele vê o dinheiro como o fim de tudo, como o propósito para tudo que ele faz. Só que o dinheiro, ele não pode ser visto assim. Ele tem que ser visto como uma consequência. Se ele surgir ou não, a gente tem que se sentir no lucro. No lucro. É assim que a gente tem que enxergar a vida. Mas para o brasileiro mediano, que foi acostumado a ver as coisas assim, se não tem dinheiro, não vale a pena. Pô, se não tem dinheiro, não vale a pena? Então, você mesmo não tem uma identidade. Isso mesmo. Eu vejo, por exemplo, que a maior parte das pessoas no Brasil, realmente, elas não têm uma identidade, porque elas não constroem um legado. Elas não conseguem concretizar aquilo que elas, de fato, precisariam concretizar em vida. Será, por exemplo, que uma profissão, ela define o nosso valor? Não. Nós não somos definidos por uma profissão. Eu já cansei de falar isso aqui no canal. Será que, por exemplo, uma casa, né? A gente pode comprar a casa mais maravilhosa do bairro, a mais maravilhosa da cidade. Será que uma casa define a nossa identidade? Não. Né? No momento em que a gente morrer, aquela casa vai ficar ali. Para os nossos filhos, para os nossos herdeiros, ou até mesmo para outras pessoas que a gente nem sequer conheceu e que vão acabar com aquela casa ali. Vai usá-la como ambiente para festa, para orgia, para fazer tudo o que a gente mais repudiou em vida. A gente vai e a casa fica. O que a gente tem de mais importante nesta vida é a nossa própria imagem. A nossa identidade. Isso o brasileiro ele não consegue compreender porque ele é formado, ele é recheado de valores tangíveis. Só que esses valores todos um dia vão virar pó. E às vezes nós vamos virar pó muito antes desses valores. O que é uma coisa terrível, mas é a realidade da vida. E por que a gente pensa assim? É muito simples. Porque ao brasileiro não foi ensinado o verdadeiro valor da educação. Ele não sabe o que é educação. E se ele não sabe o que é educação, o que dirá aí em saber o que significa realmente a própria vida? Porque a educação, ela é um instrumento que faz com que as pessoas abram os olhos da própria realidade. Sem educação, você não enxerga nada. Tudo para você é uma mera fantasia. É uma mera capa. De verdade, pessoal. O que você acha que tem sentido, na verdade não tem sentido algum. Não tem sentido algum. Você se torna uma pessoa baixíssima de personalidade. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Todas as pessoas que eu conheci, que estão naqueles planos ditos perfeitos, são pessoas de personalidade pueril. Não compreendem nada. E ainda se orgulham disto. Se orgulham de viver ali com muito dinheiro, muito sucesso, mas pessoas que são incapazes de resolver problemas comuns, problemas do dia a dia. Tem muito cara que eu conheço aí, amigos meus inclusive, tá? Amigos que eu falo assim, né, fizeram parte da minha vida em um momento, né, são muito bem sucedidos, mas não conseguem resolver um conflito familiar básico, por exemplo. São os chefões, são os gostosões, né? São os picas da galáxia dentro de seus empregos, mas dentro de casa não conseguem resolver problemas comuns. Fazer um filho parar de brigar com o outro, né? Terminar um conflito, por exemplo, com a esposa, com a própria mulher dentro de casa. Né? Não consegue, sei lá, cara, se tiver que parafusar um suporte de televisão na parede dentro de casa, não consegue. São pessoas que acham que são muito bem resolvidas por conta do dinheiro que tem. Isso tudo se deve à nossa educação.
E por que isso, pessoal? É porque o brasileiro, ele não conseguiu absorver o verdadeiro espírito da educação. Ele não conseguiu. Se a gente tenta encontrar o culpado das coisas, quem é o primeiro culpado? O governo. São os nossos políticos. São eles que nos oferecem essa educação porca aí. Só que a maior parte dos nossos políticos são civis. Civis, assim como nós, que foram adestrados, foram acostumados a este mesmo ambiente cultural compressivo que muitas vezes não traz nada de bom. Na verdade, o maior culpado, agora que vai o choque do vídeo, hein? Agora que vem, a gente vai entrar no clímax. O maior culpado em nós vivermos nessas fantasias, nessas frustrações todas, de não recebermos uma educação de qualidade, os maiores culpados não são os nossos políticos, somos nós mesmos. É a massa. Porque a educação, quando você absorve conhecimento suficiente, a primeira coisa que você tem que compreender é que é total tolice você morrer, você ser enterrado com esse conhecimento todo que você absorveu. Que inteligente mesmo é a pessoa que pega esse conhecimento e compartilha com as outras. Que faz com que esse conhecimento ele se manifeste na vida de outras pessoas e tome proporções gigantescas de efeito multiplicativo. Uma pessoa ensinando duas pessoas ensinando quatro pessoas ensinando 8, e assim vai. É assim. Mas não, muitas pessoas são egoístas. E o que fazem do conhecimento? O vendem. Eu não sou contra, por exemplo, a pessoa ter um conhecimento ali exclusivo e vendê-lo. Só que uma pessoa que só pensa dessa maneira, só quer vender aquilo que tem, essa pessoa ela não sabe o valor do conhecimento. Até porque tem muitas pessoas, por exemplo, que não têm isso aqui de recurso para poder se sobressair. E eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Sem dinheiro é muito complicado você obter conhecimento. E quando você vai lá e priva, você limita uma pessoa de absorver o conhecimento só porque você está colocando aquele pedágio em cima, que é o dinheiro, pague o meu curso, pague aqui as mensalidades do curso para você obter o conhecimento que eu tenho a te oferecer. Quando você faz isso, sabe o que você faz também? Para aquelas pessoas que são sinceras de coração e são ávidas por esse conhecimento, você tira delas a vida. É sério. Porque com o conhecimento ali que você está privando a pessoa de absorver, ela poderia dar um salto magnífico na vida dela. Não um salto dinheiro, não um salto ali na escala econômica, mas de conseguir compreender as coisas da maneira que se apresentam. É por isso que eu aqui neste canal, eu não vendo nada, é tudo de autoria minha própria. Eu nunca trouxe nenhum professor aqui, nada. Nenhum especialista. Dos especialistas que eu trago para o canal, na verdade, são opiniões que eu faço questão de transcrever aqui, só. Agora, eu nunca trouxe, de fato, um especialista para falar com vocês. Nunca vendi nenhum curso, tudo é de autoria minha. Por exemplo, curso de inglês. Eu mesmo dei aulas de inglês aqui no canal, né? Maçonaria. Escrevi coisas sobre maçonaria aqui no canal, né? Política. Tudo que eu sei de política eu vou lá e jogo aqui no canal. Tudo é de autoria minha. Eu não vendo nada. Ah, mas seria errado se eu vendesse? Não. Mas o que eu penso é que, em primeiro lugar, a educação ela só pode tomar proporções grandiosas se eu conseguir compreender que a maior parte das pessoas, elas não querem comprar conhecimento. Elas querem que ele seja manifestado gratuitamente. E isso deveria ser uma constância no Brasil. O que eu aprendo, eu ensino. Eu não quero ficar usando tudo como um meio para eu ganhar dinheiro. A pessoa que pensa assim, ela também foi adestrada por essa cultura de massa, que acha que o dinheiro é o propósito para tudo. Eu não vejo lucro em tudo. E muitas vezes eu fui acusado disso. Poxa, cara, você não consegue tirar vantagem de nada, você é um poio de bosta.
Você tem conhecimento, você aprende as coisas, etc, etc, mas você não consegue vender nada. Credo, o que você não vende? Você só quer sair distribuindo o que você aprende? Mas eu sou assim. E eu acho... Eu não queria criar um país... Vejam só, eu não queria um país repleto de Lucas de Aguiar por aí. Não, não é isso. Mas eu penso que se tivesse um país com pessoas cada vez mais apaixonadas pela educação, dessa maneira, a coisa seria diferente. E os nossos políticos, eles não seriam assim. Verdadeiros gangsters, assim como são hoje. Por exemplo, essa ideia de que a educação ela só serve para que as pessoas ganhem dinheiro, eu já acho muitíssimo fajuta. E que essa educação ela tem que partir do Estado, eu já acho fajuta. E é um paradoxo muito grande, né? O Estado fala, não, porque a educação não é um dever, ela é um direito. Pô, se não é um dever, por que um pai, por exemplo, não pode tirar um filho de uma escola e falar que ele próprio, ali, ele vai escolher os tutores, e vai escolher a dedo os tutores para o seu próprio filho. Por que um pai não pode fazer isso? Educação, então, ela não é um direito, ela é um dever, ela é uma obrigação. É uma obrigação tão grande que se um pai fizer isso, tirar um filho de uma escola, ele vai preso. É um paradoxo? É um paradoxo, mas eles vêm com essa palavrinha, direito, para fazer o seu coração aí, ó, bater mais rápido. Para você falar, nossa, que lindo o governo aí me oferecendo direito. Mas é uma moeda política de baixíssimo valor, inclusive. Porque a educação no Brasil ela não produz nenhum resultado. Se eles quisessem mesmo fazer com que essa população de merda desse muito certo financeiramente, até porque o que eles ensinam é vislumbrar o dinheiro acima de tudo, eles ensinariam, em primeiro lugar, a educação financeira das escolas. E essa é uma matéria que não existe na maior parte das escolas brasileiras. Se vocês analisarem ali, né, eu não sei o nome certo, o currículo, né, a grade de disciplinas, as matérias que tem que ser lecionadas nas escolas, educação financeira não entra. Não entra. Tanto que na prova do Enem, vamos dizer, o que aglutina todo o conhecimento que as pessoas absorvem ao longo aí da sua vida acadêmica, não cai esse tipo de conhecimento. Caem problemas matemáticos para as pessoas resolverem. Com incógnitas, né? Cheias de incógnitas, cheias de problemas avançados da matemática, né? É assim que eles fazem. Mas no fundo, a educação financeira não cai. Né? As pessoas não são ensinadas a terem ali educação e valorizar o próprio dinheiro. É uma mera fantasia que eles constroem nas pessoas e a maioria acaba morrendo funcionária. Poxa, Lucas, peraí, você está querendo então criticar, né, os funcionários no Brasil? Não. É claro que precisamos de funcionários. Por exemplo, imagine só se não existissem os funcionários aí dessas empresas responsáveis por fazer manutenção da rede de esgoto, né, nos bairros. Se não tivesse lá o cara que vai lá embaixo e vai resolver os problemas, né, que se suja todo, passa por aquele perrengue todo. Imagine se não tivesse essas pessoas. Todo mundo estaria fudido. Imagine se não tivesse o funcionário lá da rede elétrica para subir no poste mais alto para resolver problema de energia. Imagine se não tivesse esse cara. Todo mundo estaria fudido. Imagine se não tivesse o gari, né, que vem para recolher o nosso lixo toda semana. Imagina se não tivesse o papel desses caras. Imagina se não tivesse a tia da escola, a tia da limpeza, né, que deixa tudo limpinho, as carteiras limpinhas, né, o pátio da escola limpinho. Imagina se não tivesse esse povo. Tem que ter. Não é isso que eu estou dizendo. O problema é a mentalidade de funcionário. Vocês já perceberam que no Brasil é obrigado a sofrer? Todo mundo é obrigado a sofrer? E que aquele que quer se sobressair, ele é impedido? Então cada um quer vislumbrar o seu próprio sucesso, mas não quer ver o sucesso do outro. É uma coisa, pessoal, que é cultural no Brasil. Aqui ninguém está se queixando de ser escravo. Está se queixando do outro ser patrão e ele próprio não. Porque ele pode ser patrão e eu não. É assim. Então, além disso tudo, o que tudo isso acaba criando? A cultura do conformismo. Todo mundo conformado. E aí os políticos,
que na verdade são inatingíveis, porque eles são inatingíveis. Eles vivem num conforto absurdo, porque é uma nação de conformados. E basta você jogar algumas migalhinhas para o povo calar a boca. Por exemplo, esse rombo que teve aí no INSS, um rombo bilionário, mais um escândalo de corrupção envolvendo a quadrilha do PT. Vocês podem dizer que não, porque veio muito antes do PT, mas não. O que eles fizeram no meio de tudo isso? Vamos fazer algumas cortinas de fumaça, porque aí daqui a pouco as pessoas vão se esquecer disso. E foi o que aconteceu. Veio, por exemplo, a artista internacional pop, né, que na verdade não passa de uma prostituta, que é a Lady Gaga, né, e eles transmitiram a vinda dela aqui para o Brasil, né, fizeram tudo, até mesmo, né, a hospedagem dela no hotel mais caro ali de Copacabana, né, acho que é em Copacabana mesmo, fizeram tudo, né, os fãs, como que foi ali o tratamento dos fãs para com o artista, né, o que eles fizeram, né, para recepcionar, para recepcioná-la, como é que foi, eles fizeram de tudo. Agora é a CPI das Bets. Não, que a gente precisa falar de Virgínia. Que Virgínia terminou com fulano, que eu nem sei o nome. Porque era um namoro de 5 anos, eles acabaram terminando o relacionamento deles e não sei o que. Eles fazem essas cortinas de fumaça porque, no fundo, eles querem apenas criar uma nação de pessoas que vivem em fantasias. E que, na realidade, naquilo que eles são obrigados a se submeter todos os dias, eles vivem numa miséria total. É por isso que o brasileiro, ele não se sobressai. Ele é impedido pelo próximo disso. E mais ainda, ele coloca políticos para fazer com que ele pense assim. Para que ele se conforme todo santo dia. Uma coisa que eu sempre ouvi na minha vida é o seguinte: por que você briga por que você briga por causa de política? Nunca vai mudar. É uma perda de tempo. Eu detesto política, você também deveria detestar. Você tá fazendo aí é besteira, não adianta. Não adianta. Você é bobo. E essas mesmas pessoas que me instruíram a não gostar de política, né? Se eu tivesse dado ouvido a essas pessoas, eu seria tão idiota quanto elas. Porque todas elas deram muito certo na vida, financeiramente falando, mas são cegas de valores, cegas até mesmo da própria personalidade, porque não a possuem. Elas não possuem personalidade. Conseguiram encaixar a própria vida em valores tangíveis. Mas são pessoas, por exemplo, que numa guerra seriam as primeiras a morrer. Não saberiam se virar. Se tivesse, por exemplo, uma crise alimentícia no país, seriam as primeiras a morrer de fome. Porque não saberiam se virar muito bem. Elas acham que têm total domínio da vida, mas não têm domínio algum. São apenas instrumentos que foram ensinados a pensar da maneira mais medíocre possível. São medíocres. Medíocres. E esse é o meu maior medo. É por isso que eu penso, cara, graças a Deus eu não vivi uma vida perfeita. Porque o que eu visualizo como vida perfeita muitas vezes, e o que vocês todos fazem, eu tenho certeza disso, vocês todos sem exceção fazem, o que vocês visualizam como vida perfeita, na verdade, seria a maior das tragédias. É por isso que vocês precisam bater o joelho no chão e agradecer a Deus por não viverem uma vida perfeita. Porque se a gente fosse levar em consideração que o brasileiro diz que é perfeito, que é o dinheiro, né, que é o propósito para tudo, basta vocês analisarem a vida desses artistas aí. Peguem aí o exemplo do senhor Whindersson Nunes. Whindersson Nunes é um cara que veio da merda mesmo. Da merda. Conseguiu ter muito sucesso, muita fama, muito dinheiro, mas que hoje é um cara miserável de personalidade.
sofre de depressão, não consegue, ele sofre, né, muito com aquela coisa assim de tentar enxergar a verdadeira imagem de Deus. Ele não sabe, ele consegue enxergar Jesus, por exemplo, como um homem apenas. Um homem, um office boy. É o mesmo Deus que eu falo que é daquele pastor não, daquele padre, né, o Fábio de Mello. Ele vê Jesus apenas como fosse um office boy, um homem maravilhoso, né, de cabelos sedosos, olhos claros, né? Ele vê Jesus assim, né, lindo e maravilhoso e que só serve para satisfazer as vontades e os desejos dos outros, né? Um gênio da lâmpada. Um cara totalmente miserável, né? Já foi corneado algumas vezes, inclusive, né? É um cara que sofre e muito na mão ali das pessoas que comentam sobre o mundo da fama, né? Será que adianta tanto sucesso assim? Não adianta. Então, não é que eu tenha medo da vida perfeita, é porque eu sei que eu não me encaixaria nela de jeito nenhum. E eu agradeço a Deus e muito pela situação na qual eu vivo hoje. Mesmo sendo aos trancos e barrancos, mesmo eu não tendo o sucesso, que uma parte dos brasileiros falam que é o tal do dinheiro, eu não tenho dinheiro mesmo. Eu acho que eu consegui concluir muitas coisas que, se eu tivesse vivido a tal da vida perfeita, eu não teria concluído. E dou graças a Deus por estar nessa missão. Porque as coisas que eu faço hoje advêm do meu esforço. Sempre querer se sobressair. A minha vida foi assim, sobressair. Pô, você é muito exagerado em tudo que faz. É, eu sou exagerado em tudo que eu faço. Tudo. Eu sempre fui assim. Na escola, por exemplo, você tem que fazer uma redação. Falando disso, eu fazia 5 ou 6 redações do mesmo tema. Porra, você fez 6 redações, 6 redações. E eu quero que você, professor, corrija todas elas. Porque eu sou assim. Exagerado. Eu fui adestrado, aliás, assim, eu fui criado num ambiente onde tudo era difícil, tudo era difícil. Então eu sempre precisava me virar. Então o que eu construí na minha pessoa? Eu criei uma resistência muito grande. E o brasileiro, ele deveria compreender isso, que o que ele adquiriu de resistência, em nenhum outro lugar do mundo as pessoas têm. Ele deveria usar essa resistência com virtude para construir coisas boas, especialmente ver o bem do próximo. O que esmaga o brasileiro, pessoal, eu vou dizer para vocês, não são os crimes de corrupção, não são. Não são os artistas, a vida que eles têm, cagar regra e tudo mais. Não são os artistas. Não é nem a tal da educação. Educação, claro, já é uma calamidade no Brasil, mas o maior problema não é. É a cultura da inveja. Como é que você faz para destruir isso? Né? Além da inveja, né, da impossibilidade, você impossibilitar o outro de crescer. Que é isso que fazem no Brasil a todo momento. Não, porque esse seu plano não dá certo, que isso é loucura e tudo mais. Como é que a gente vai fazer para isso parar? Porque se isso freasse de vez, pessoal, as outras coisas iam fluir. Tenho certeza absoluta que iam fluir. Não seria um país tão mesquinho assim, ao mesmo tempo miserável. É incrível como o brasileiro, né, ele é tão invejoso com as coisas do outro, e ao mesmo tempo tá todo mundo uma merda indescritível. Dá pra entender? Por exemplo, toda vez que eu quis entrar na CLT, no ramo da CLT, para ganhar um salário mínimo, os meus colegas que recebiam o mesmo tanto que eu, faziam de tudo para me massacrar. Porque parece que eles tinham inveja de eu estar ganhando o mesmo tanto que eles. E faziam de tudo para tentar acabar com a minha reputação. Eu não entendi aquilo. Sinceramente, eu falei, porra, cara, você não consegue entender que você tá no mesmo barco furado que o meu, não? Não, mas eu não quero morrer afogado sozinho, eu quero morrer afogado com você. Você tem que morrer afogado comigo. É assim. Ninguém consegue falar assim, poxa, eu vou fazer uma coisa aqui pra mim, mas também pro outro. Porque se eu der certo e o outro também der certo, e se eu tiver que correr um grande risco lá na frente, esse outro que eu ajudar, ele vai me ajudar também. É uma coisa que vai se manifestando. Não. Infelizmente o brasileiro não tem essa consciência. Então, pessoal, agradeçam por não viverem uma vida perfeita, mas jamais se conformem com a situação na qual vivem.
E eu sou um cara inconformado, no meio de várias pessoas conformadas. Mas eu não tenho vergonha da minha vida. Eu teria muita vergonha se eu considerasse que o dinheiro é o sucesso para tudo. Eu poderia ter muito dinheiro hoje e, ao mesmo tempo, não ter concretizado nada. Eu seria o mais infeliz dos homens. É isso daí.